Intervenção de terceiros, Código de Processo Civil. Assistência simples e litisconsorcial, denunciação da lide, chamamento ao processo, amicus curiae e desconsideração da personalidade jurídica. Começando pela assistência simples e litisconsorcial. Vou falar aqui o que conceitua assistência. Primeiramente, é um terceiro que ingressa no feito, afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida, ou seja, é um terceiro juridicamente interessado, e ela é admitida a assistência em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Não havendo impugnação em 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Se for impugnado, não suspenderá o processo. Dá um exemplo aí de assistência. Um locatário sublocou o imóvel por ele alugado. O locador entra com ação de despejo em face do locatário. Ou seja, o locatário alugou para um sublocatário, não pagou, e o locador lá originário entra com ação de despejo em face dele. O sublocatário entra no polo passivo do processo, por ter interesse jurídico, ou seja, ele estaria pagando, ele está no imóvel, não há forma mais evidente de se demonstrar interesse jurídico do que essa, ele está pagando para o locatário, só que o locatário não está pagando para o locador. Outro exemplo, carro de trás bate em carro que está à sua frente, o culpado é o carro de trás, pela lei, né? Existe interesse jurídico da seguradora do carro da frente que não teve culpa. A seguradora vai pagar o conserto, que está coberto na apólice, e acionará o culpado, que é o carro de trás. Por esse interesse jurídico, a seguradora pode entrar como terceiro no processo. A assistência entra voluntária ou forçadamente, ou seja, ela diz que quer, ou então ela é demandada para entrar. As partes se manifestam no prazo de 15 dias, podendo impugnar apenas a falta de interesse jurídico do terceiro. O limite temporal para o ingresso do assistente é a formação da coisa julgada. A decisão sobre esse acidente configura decisão interlocutória, desafiando agravo de instrumento. Qualquer das formas de assistência está impedida de fazer pedido novo, pois recebe o processo nos limites objetivos da demanda, propostos pela parte assistida, em virtude do princípio da estabilização da demanda. Tanto o assistente simples quanto o litisconsorcial pode recorrer, ainda que a parte principal não o faça. Então vamos lá, agora no detalhe aqui, assistência simples. Não é parte. Não se sujeita aos efeitos da coisa julgada. Só ajuda. Possui os mesmos poderes e ônus processuais que o assistido. Sendo rével omisso, o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual, ou seja, ele pode continuar tocando o processo. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido ou desista da ação. Assistência litisconsorcial. Aí, diferentemente da assistência simples, ela ocorre no caso de haver uma conexão direta com aquela causa. Por exemplo, no caso de devedores solidários, né? Então, parte se sujeita aos efeitos da coisa julgada e tem interesse. Denunciação da lide. Denuncia ou chama o terceiro denunciado, o qual possui vínculo de direito com a parte principal do processo. A denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro, pode ser provocada por qualquer das partes da demanda e é admissível nos casos previstos no artigo 125. Através da denunciação da lide, ajuiza-se uma demanda regressiva condicional, destinada a permitir que o denunciante exerça perante o denunciado, no mesmo processo, um direito de regresso que venha na eventualidade de haver sucumbir na demanda principal. Ou seja, fica garantido o direito do regresso para aquele que denunciou.
As denunciações em cascata não existe mais. O interessado em exercer o direito regressivo em face do não imediatamente responsável agora deverá fazer em ação autônoma, ou seja, só pode denunciar o imediatamente responsável. O caso tem efeito cascata, ou seja, o denunciado denuncia, depois o outro, que denuncia o outro, que denuncia o outro, deverá fazer em ação autônoma. No caso da denunciação do responsável imediato, deve ser feito na própria contestação pelo réu, e é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Para salvaguardar os direitos de evicção, é obrigado por lei indenizar em ação regressiva, ou seja, é possível uma única vez. Se denunciar novamente, deverá ser por ação autônoma, como dito, também em ação autônoma quando for indeferido ou não permitido o ingresso na lide, ou seja, a parte foi processada, porém quem deu causa ao dano foi o terceiro, denuncia o terceiro. Tem que ser citado na petição inicial, no caso do autor denunciar, ou na contestação pelo réu. É um direito de regresso incidental, não é obrigatória mais, o réu originário não pede para sair, fica lá junto. Almeja, na denunciação da lide, que na sucumbência daquela ação possa ver seu direito de regresso satisfeito. Para falar dos direitos de evicção, no caso de perda da propriedade imobiliária, pode buscar do alienante, tanto o ator quanto o réu, petição inicial e contestação, e permitida uma denunciação sucessiva. Falar agora de chamamento ao processo, ela é provocada pelo réu, mas facultativa, que visa trazer ao processo os cobrigados pela dívida. O chamamento já é aquele que também já tem uma responsabilidade dentro da causa do processo. Diferente da denunciação da lide, é que ele tem fora, não é? Ele seria responsável, denunciado, pela ação regressiva futura. Então ele já entra dentro da ação como denunciado. O chamamento não. No caso, eles são condenados solidariamente, né? O réu deve chamar o cobrigado no bojo da contestação, chama o fiador, relação de confiança, quando se chama o fiador. Só o réu poderá valer do chamamento até a contestação, requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for réu. Dos demais fiadores na ação proposta contra alguns deles, no caso de fiador solidário, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns pagamento da dívida comum. Ou seja, o credor ele executa a dívida dentro de um universo de devedores solidários de 5 pessoas. Só que ele sabe, aquele cara ali tem mais possibilidade de satisfazer o meu direito, então ele vai nele. Porém tem mais 4. Aí esse que se sentiu, vamos dizer assim, afetado, porque vai ter que pagar, ou teria que pagar pelos 5, denuncia os outros 4. Deve ser requerida na contestação pelo réu, promovida no prazo de 30 dias. Se o chamado, né, ao processo residir em outra comarca, o prazo será de 2 meses. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos devedores na sua cota, na proporção que estocar. Amicus curiae, amicus do tribunal, amigo da corte, a pessoa, entidade estranha à causa que vem auxiliar o tribunal, provocado voluntariamente, oferecendo esclarecimentos sobre questões essenciais do processo. É um técnico, né? Deve demonstrar interesse na causa em virtude da relevância da matéria e de seu conhecimento. Ele pode requerer para ingressar no feito. E para ele ser admitido, ele tem que ter conhecimento notório em relação à matéria discutida nos autos, né? E tem que ter repercussão social à causa. A pessoa natural jurídica, órgão ou entidade especializada como representatividade adequada. Então a pessoa jurídica pode ser também amicus curiae, pode entrar tanto no juízo de primeiro grau e tribunais,
pode ser concedida de ofício pelo juiz ou através de requerimento das partes ou do próprio amicus curiae, de pessoa natural ou jurídica, no prazo de 15 dias de sua intimação, não impacta na competência, a admissão é irrecorrível. A admissão do amicus curiae é irrecorrível. Oferece memorial, por exemplo, né, um laudo técnico, por exemplo, para elucidar a matéria, a repercussão social da matéria. E cabe salientar que a decisão que determina de ofício ou defere ou indefere o pedido de intervenção de amicus curiae é irrecorrível. Traz exceção a regra do CPC, segundo a qual cabe agravo de instrumento contra a decisão sobre intervenção de terceiro, que não cabe agravo de instrumento. Mas a proibição recursal não deve ser aplicada em embargo de declaração, que se destina meramente a esclarecer ou complementar a decisão. Então cabe embargo de declaração. Poder já estabelecido em lei, possibilidade de manifestação escrita em 15 dias, legitimidade para obter embargos declaratórios. Então o amicus curiae pode embargar declaratoriamente a decisão, apontando tecnicamente a sua divergência. Possibilidade de sustentação oral e legitimidade recursal nos julgamentos de recursos repetitivos. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social, poderá, por decisão irrecorrível, como dito, a intervenção de extrato caput não implica alteração da competência, não importa recurso, sim embargo de declaração, caberá ao juiz ou ao relator, no caso do tribunal, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir o poder do amicus curiae, pode recorrer à decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Agora vamos para a desconsideração da personalidade jurídica, um tema muito importante. Ele adquiriu um movimento de amplitude muito grande nos últimos tempos, quais seja a teoria maior, menor, reversa, nós vamos falar aqui. Pode ser requerido a pedido da parte do Ministério Público a desconsideração. A desconsideração inversa é o seguinte: o particular ser responsabilizado pelas dívidas da empresa. Cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução fundada em título executivo extrajudicial. Dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade já foi requerida na petição inicial. Então pode ser de forma incidental ou já na inicial. Suspenderá o processo, salvo se já entrar com ela. Estará do incidente, o sócio ou pessoa jurídica responderá em 15 dias, concluída a instrução, será resolvida decisão interlocutória, ataca agravo de instrumento, no tribunal agravo interno. Colhido o pedido de desconsideração, alienação de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Está disposta no artigo 50 do Código Civil, nos casos de finalidade e abuso de gestão, considerada a teoria maior, e o Código de Defesa do Consumidor implementou a teoria menor, depende da causa, basta o inadimplemento ou insolvência para que possa ser concedida. A aplicação da desconsideração, tanto na direta quanto na inversa, pressupõe abuso de direito fundamentado pelo desvio de finalidade da pessoa jurídica ou pela confusão patrimonial. Isso na direta e inversa, e a menor não pressupõe esses requisitos. A petição pode ser autônoma ou incidental no processo. O STJ já entende que o pedido pode ser feito em qualquer momento no processo, não se aplicando os prazos decadenciais para o ajuizamento nas ações revocatória, falencial e a pauliana. Então, com isso, findamos aqui os aspectos inerentes à intervenção de terceiros consoante o Código de Processo Civil.